505? 1850? Eu acho que é. É. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo. Eita, o prêmio é de 505.850. Tá bom. Que deveria ser dividido entre os três primeiros colocados. As fotos estão bem ruins, né? Deveria ser dividido entre os três primeiros colocados em partes diretamente proporcionais aos pontos obtidos. Sabendo que o primeiro lugar conseguiu 322 pontos, o segundo 205 e o terceiro 143. Muito bem. Então é aquele tipo de problema de proporcionalidade, né? Isso aí causa muita confusão na cabeça de vocês. Muito bem. Mas não é difícil pensar. Não é difícil pensar. É tipo um jogo, na verdade. Por exemplo, você tem a quantidade de dinheiro associada a cada ponto aqui. É. Na verdade, é isso. Quantos pontos foram distribuídos ao total? É só fazer a soma de todo mundo, né? Então, a ideia é essa. Eu vou escrever aqui, ó. Na realidade, cada ponto equivale a uma quantidade de dinheiro. É que nem quando você está jogando um jogo lá, cada ponto equivale a uma quantidade de dano que você vai dar, certo? Aham. Portanto, precisamos encontrar quanto vale cada ponto. Isso pode ser dado por contas de soma e divisão. Veja só, primeiro a gente tem que encontrar quantos pontos ao total foram. Nós já temos a grana total. Agora tem que ver os pontos ao total. Então tem que começar somando esses caras. Isso aqui você pode fazer para mim. Soma aí a quantidade de pontos, por favor. Mas não pode usar a calculadora, hein? É. A prova não vai poder, você também não pode. Deu 670. 670? Uh, 670, exatamente. Então, toda aquela grana lá vai ser dividido em 670 pontos. Então, cada ponto vale quanto? Se vai ser dividido de forma igual, proporcional, como está escrito no enunciado, né? Em algum lugar está escrito a palavra proporcional aqui. Proporcional. É só pegar os 505 mil. É 505 mil ou 505 milhões? 505 mil. 505 mil. 850 e dividir pela quantidade de pontos. Assim você vai encontrar o dinheiro por ponto. Sacou? Aham. E aí, sabe fazer essa divisão? Faz aí. Deixa eu fazer. Beleza. Deu 755.
Muito bem. Ou seja, cada ponto equivale a R$ 755. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que recebeu 322 pontos, quanto que ela ganhou de grana? 322 vezes 755. Cada ponto é 755, então é só fazer a multiplicação, beleza? Aham. Bem, então você já sabe o que deve ser feito. Encontre aí os valores e me diga, tá bom? Aham. Deixa eu fazer aqui. Ó, Aqui. O primeiro deu 246.630. 246 mil é coisa pra caramba, hein? Mas é Aham. quase metade dos pontos mesmo, então faz sentido que É. seja quase metade da grana, certo? Aham. Muito bem, e os outros? O segundo deu 154.775. Uhum, E o terceiro deu 107.965. perfeito. Agora podemos continuar. Muito bem. Eu ia pedir para você fazer uma parecida, mas como você foi bem participativo e parece ter entendido, eu não vou pedir. Errei. Né? Então, note aí, né, meu caro? Nós tínhamos uma quantidade total de grana e tínhamos uma quantidade total de pontos. Então, para pegar a proporcionalidade, nós simplesmente encontramos quanto de grana era para cada ponto. Somamos todos os pontos e dividimos a grana, a total de grana pelo total de pontos. Beleza? Aham. Fácil, né? Muito bem. Você quis fazer daquele jeito É. meio podre, né? Mas desse jeito que eu te ensinei é mais fácil, né? Vai dizer. Vai dizer, é bem mais fácil, né? Do que ficar criando fração e coisa do gênero. Aham. É, te salvei, mano. Então usa essa técnica aí amanhã. Vamos ver isso aqui. E o torneio de futebol, o time A terminou a competição com o melhor ataque, por isso recebeu um bônus de 200 mil.
O dinheiro será distribuído aos 6 artilheiros do time em parte diretamente proporcionais à quantidade de gols marcados. Ó, mesma coisa, né? Entre os três que fizeram menos gols, entre os três, os que fizeram menos gols, marcaram 5 e 7 gols. E o que marcou 5 gols recebeu 50 mil. Quanto recebeu o artilheiro do time? Dentre os três, os que fizeram menos gols marcaram 5 e 7 gols. Como assim? Não sei quem é o artilheiro. É. Ele tá falando ali. Bem, falou que eram 3 artilheiros. É que tá muito mal escrito esse enunciado, velho. Putz, cara. Caramba. São 3 artilheiros. Um marcou. Entre os três, os que fizeram menos gols marcaram 5 e 7 gols. Não tô entendendo nada. Tá um português podre, podríssimo. Né? Tipo, não dá pra entender, velho. Nessa questão eu Ah, tá, também. tá, 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 tá. Peraí. Eu acho que eu entendi. Acho que agora eu entendi. Eu vou escrever aqui o que eu entendi. Teve um jogador, ó, o prêmio total foi de 200 mil. Beleza. Uhum. O jogador 1 marcou quanto? Vamos colocar que o jogador 1 foi o que marcou menos, marcou 5 gols. Ele ganhou 50 mil. O jogador 2 marcou 7 gols. A gente não sabe quanto ele ganhou. Uhum. E tem o jogador 3, que a gente não sabe quantos gols ele fez. X gols, eu não sei quantos gols ele fez. Certo? Uhum. Mas não tem problema, porque nós temos informação suficiente para encontrar tudo. Para encontrar quanto que recebeu o terceiro artilheiro. E tudo mais, mano. Temos informação suficiente, é só saber fazer a conta aqui. Abaixo dessa porcaria. Muito bem. Veja, olha só, cara. O que que você fez, o que que nós fizemos aqui em cima para encontrar quanto de dinheiro era por ponto? Nós pegamos uma informação que nós tínhamos, que era a quantidade total de dinheiro, e dividimos pela quantidade total de pontos, certo? Uhum. Aqui nós temos a quantidade total de dinheiro, mas nós não temos a quantidade total de pontos por causa desse cara, certo? Uhum. Porém, nós temos quanto esse cara recebeu. Por 5 gols, ele recebeu 50 mil. E pelo que a gente entendeu, é proporcional, certo? Ó, diretamente proporcional. Ou seja, como no problema anterior, cada gol te dá uma determinada quantidade de dinheiro, certo? Uhum. Então, se 5 gols for 50 mil, um gol é quanto? Oi? Veja só. Você está concordando comigo aqui que cada gol dá uma quantidade mesma de dinheiro. Sim, sim. Muito bem, porque é diretamente proporcional, está escrito aqui. Então esse cara fez 5 gols e ganhou 50 mil. Se ele tivesse feito um gol só, ele ganharia quantos mil? 10 mil. Exato. Boa ideia? Então daí está a informação que nós tivemos que fazer toda essa conta para descobrir, que a gente já sabe que é 10 mil, por causa desse cara. Então com essa informação, agora você sabe que cada gol custou 10 mil, né? Uhum. Pela lógica, quanto que esse mano aqui ganhou, então? 70 mil. Exato. Então, um cara ganhou 50 mil, outro cara ganhou 70 mil. Quantos reais ainda sobraram nessa conversa? E tinha 200 mil, né? Então sobraria 80 mil. 80 mil. Então, quantos gols esse cara fez? 80. Ele fez 8 gols, né? Pelo amor de Deus. É, Mas ele ganhou 80 mil, exatamente. Não era o que o problema pedia, a quantidade de gols, mas deu para entender que ele fez 8, né? Resposta 80 mil. Tá entendendo? Então,
o problema ele tá te dizendo sempre as informações. Nem sempre vai ser a mesma lógica. Aqui nós tivemos que buscar uma coisa primeiro. Aqui nós buscamos essa mesma coisa de outro jeito. Então você tem que ser esperto, não é nenhuma questão de matemática, é uma questão de interpretação de texto, tá ligado? Uhum. Eu vou apagar, eu vou fechar isso aqui e vou pegar ali o outro com a sua mami. Muito bem, ó. De novo, man. Coisa, hein? Coisa. Dá uma lida aí, vê se você consegue começar baseado nas lógicas que eu já te expliquei, pode ser? Pode, pode. Dá uma lida aí, então. Então aqui eu somaria e igualaria 4,5 milhões. É, isso aí. Boa. Então tenta fazer desse jeito, pode ser? Aham.
Agora eu só tô com um pouco de dificuldade na hora de igualar. Que, Tá lá. hum, Ah, muito bem. Bem, tem um detalhe aqui que eu percebi agora, que pode ser que mude a nossa história, que é o seguinte: aqui está escrito inversamente proporcional, certo? eu acho que divide em vez de multiplicar. Exato, exato. Divide, então. Então, as proporções invertidas na prática são 1 sobre 1,5, que você pode chamar de 2 terços. Aí tem a outra ali que é 1,5, e tem a outra que é um terço, certo? Uhum, Isso. Mas, mano, a ideia é a mesma. Qual vai ser a ideia? Você somar essas proporções. Soma isso, isso e isso. E daí o resultado dessa soma você vai fazer a divisão disso aqui, do 4,5 milhões aqui. Beleza? uhum. Tá bom. Então primeiro soma esses carinhas, depois pegue o 4,5 milhões e divida pelo resultado dessa soma, tá?
Aí no caso eu faria o MMC, que deu 6. Aí eu somaria tudo isso com o MMC6 e igualaria 45. No caso, 4,5. Igualar, dividir, tu quis dizer, né? Já é dividido. Pô, pensei que tu já tinha feito essa soma, mano. Loucura. Fica 4 sextos mais 3 sextos mais 2 Daria sextos. Isso aqui dá 9 sextos, 9 sextos. Isso. o que é 3 meios. Então você pode pegar o 45 É. milhão lá e dividir por 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5, se você ficar mais Aham. confortável. Ou se você ficar ainda mais confortável, né? Dividir por 3 meios é a mesma coisa que pegar o 45 milhões e multiplicar por 2 terços, né? E 45 dividido por 3 é 15. 15 vezes 2, 30, né? Sim. Bem, mas passa. E não é 45 milhões, é 4 milhões e meio, né? Então não é 30, é 3 milhões. Pegou a ideia? Entendeu o que eu fiz aqui? Deu isso aqui, exatamente isso. É Né? porque, achei, pelo que eu lembro, o professor fez na sala, aí somava que daria 9 sextos, Foi o que eu aí você. cheguei, né? Aham. Só que eu É, peguei e preferi iguala- transformar em 3 meios. é, aí igualaria. É porque para ficar mais fácil, ele tirou os zeros para acrescentar depois. Que fica mais fácil de fazer a conta. Mas eu nem coloquei zero, eu só coloquei um emissão aqui representando um É. milhão. Aí igualaria que ficaria. Dividiria. Que dividiria. Aí, ó, 4,5 milhão dividido por 3 sobre 2. Exatamente. Mas em vez de fazer divisão, a gente sabe que divisão de fração, a gente pode multiplicar a fração invertida, sério? Certo? Aham, aham. Então, só o que eu fiz aqui, eu inverti a fração. Era 3 meios, aqui é 2 terços. Sim, Certo? certo. E, em vez de. Poderia ter feito essa conta aqui de cima primeiro, mas eu preferi fazer a divisão aqui primeiro. Aham. Isso deu 1,5, que vezes 2 é 3. Então significa que cada unidade aí corresponde a 3 milhões, certo? Sim, certo. Então, agora você pode pegar cada um dos valores ali e fazer a multiplicação. Pega isso aqui, multiplica por 3 milhões, pega isso, multiplica por 3 milhões, aqui também. Beleza? Como é inversamente não seria divisão? Não. Não? O primeiro daria 2,076 milhões de dólares. Aham. É,
Segundo daria 1,384 milhões de dólares. Aham. Não? Sim, sim. Isso. E a terceira, 1,5, daria 1,038 milhões de dólares. Maravilha. Vamos pra próxima. E aí, man, você já sabe fazer, é sempre o mesmo esquema. Aham, Bem, eu preciso ir no banheiro. Vá pensando nessa aqui, tá bom? ok. Eu vou querer que você faça ela bem feita e me mande uma foto, sem eu dar Aham, muitas dicas, tá? sim, sim. Vou no banheiro e já volto.
E aí, man? Conseguindo fazer essa? Tô. Opa, aí sim. Bem, Beleza. você faz o seguinte, então. Eu não quero te dar dicas nessa aí. Se errar, não tem problema. Você Aham. pega e me manda uma. Você tem WhatsApp, né? Tenho. Eu te mandei o WhatsApp aqui no Google Meet, daí você pode mandar uma foto da sua conta lá, e daí quando estiver pronto eu corrijo. Mas sem perguntas antes disso, tá? Se Tá errar, bom. não tem problema nenhum, beleza? Aham. Então tá bom.
E aí, como é que vai a conta? Eu fiz a resolução errada. Agora eu vou ter que refazer a conta. Mas, Aí é bad, hein? é. Acontece, né? Mas assim eu tô conseguindo fazer, eu só errei uma coisa. Perfeito. Pra quem não estava conseguindo fazer nada, agora você até consegue começar sozinho. Show de bola. Uhum.
Eu fiz, mas eu acho que deu errado, porque não tem nenhuma alternativa. Então você provavelmente errou. É. Ah, Bem, o negócio é o seguinte, mano. Você tem que tentar fazer esse negócio aí pra mim, então, porque eu já tenho a resposta. Uhum. Eu vou te mandar lá depois, mas eu quero mais uma tentativa, tá? Tá bom. Infelizmente, a nossa aula está terminando. Aham. O que eu acho que você deve ter errado foi, bem, a hora de fazer a soma, coisas assim. Deve ter sido na matemática básica, beleza? Aham. Ou na lógica, né? Aqui ele não falou sobre a nota máxima, mas a gente acredita que a nota máxima seja 10, certo? Tipo, Pedro e Paulo. Aí Pedro ficaria com 6 e Paulo com 10. A Ó, princípio, nota. né? Para maximizar essa diferença aí, seria 10, né? A nota do Paulo. Não tem essa informação, mas acho que seria isso, né? E, tipo, parece que falta informações aqui, entende? Aham. A questão é, veja, aqui que tá a palavra-chave. Pedro recebeu no mínimo. Como é que o Pedro receberia o mínimo? Ele receberia o mínimo se o Paulo recebesse o máximo, certo? Faz sentido o que eu tô falando? E como é que eu faço para o Paulo receber o máximo? Ele tirando a nota máxima. A nota máxima, na nossa lógica aqui, é 10, 10. ok? Sim. Então o Paulo tirou 10, o Pedro tirou 6. Soma das notas, 16. 800 dividido por 16 dá quanto? É, Se 800 dividido por 8 dá 100, 800 dividido por 16 dá 50, certo? aham. Então, para ver o valor mínimo que o Pedro receberia, é só pegar 50 e multiplicar pela nota dele. 50 vezes 6, 300. Então, continua sendo a mesma conta de antes, cara. Você só não entendeu a lógica aqui de como que o Pedro faria para receber o mínimo. Sim. Beleza? Entendido? Entendi. Muito bem. Então, a resposta é 300, porque 6 vezes 50 é 300. Muito bem, velho. Boa sorte na prova amanhã. Depois me conta como foi, tá? Obrigado. Abraço, valeu.